E Jesus então perguntou: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Maria não entendeu muito bem as palavras de Jesus, mas com certeza ele queria que Maria se lembrasse que ele tinha uma missão aqui na terra. E a missão de Jesus era obedecer ao Pai, obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E eu penso que Maria ficou muito tranquila, ficou aliviada de ter encontrado Jesus. E José também. Agora eles podiam voltar para casa. Mas será que Jesus voltou com seus pais? Sim, Jesus voltou com seus pais. A Bíblia diz que Jesus era submisso. Ele era obediente aos seus pais. Sabe de uma coisa? Jesus é o melhor exemplo para seguirmos. E eu fico pensando que se você já recebeu Jesus como Salvador, você precisa honrar os seus pais. Porque a Bíblia diz em Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe. Sabe o que significa honrar? Honrar é obedecer, respeitar. E isso inclui amar, cuidar, seguir os conselhos, dar valor. Então, nós precisamos, como filhos, honrar nossos pais, honrar a família que Deus escolheu para cuidar de nós. Depois que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, ele continuou suas atividades como qualquer criança de sua idade. Mas tinha uma diferença na vida de Jesus. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado, porque em todas as fases da vida, Jesus sempre foi e sempre será Deus. E Jesus então perguntou, por que vocês estão me procurando? 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 Vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Maria não entendeu muito bem as palavras de Jesus, mas com certeza Maria não entendeu muito bem as palavras de Jesus, mas com certeza Maria não entendeu muito bem as palavras de Jesus, mas com certeza Maria não entendeu muito bem as palavras de Jesus, mas com certeza Maria não entendeu muito bem as palavras de Jesus, mas com certeza ele queria que Maria se lembrasse que ele tinha uma missão aqui na terra. Ele queria que Maria se lembrasse que ele tinha uma missão aqui na terra. Ele queria que Maria se lembrasse que ele tinha uma missão aqui na terra. Ele queria que Maria se lembrasse que ele tinha uma missão aqui na terra. Ele queria que Maria se lembrasse que ele tinha uma missão aqui na terra. E a missão de Jesus era obedecer ao Pai. E a missão de Jesus era obedecer ao Pai. E a missão de Jesus era obedecer ao Pai. E a missão de Jesus era obedecer ao Pai. E a missão de Jesus era obedecer ao Pai. Obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Obedecer a Deus e fazer a sua vontade.
Obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E eu penso que Maria ficou muito tranquila. 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 Ficou aliviada de ter encontrado Jesus. E José também. Ficou aliviada de ter encontrado Jesus. E José também. Ficou aliviada de ter encontrado Jesus. E José também. Ficou aliviada de ter encontrado Jesus. E José também. Ficou aliviada de ter encontrado Jesus. E José também. Agora eles podiam voltar para casa. 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 Mas será que Jesus voltou com seus pais? 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 Sim, Jesus voltou com seus pais. 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 A Bíblia diz que Jesus era submisso. 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 Ele era obediente aos seus pais. 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 Sabe de uma coisa? 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 Jesus é o melhor exemplo para seguirmos. 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 E eu fico pensando que se você já recebeu Jesus como Salvador, e eu fico pensando que se você já recebeu Jesus como Salvador, e eu fico pensando que se você já recebeu Jesus como Salvador, e eu fico pensando que se você já recebeu Jesus como Salvador, e eu fico pensando que se você já recebeu Jesus como Salvador, você precisa honrar os seus pais. 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 Porque a Bíblia diz em Êxodo 20:12. 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 Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe.
Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Sabe o que significa honrar? Honrar é obedecer, respeitar. Sabe o que significa honrar? Honrar é obedecer, respeitar. Sabe o que significa honrar? Honrar é obedecer, respeitar. Sabe o que significa honrar? Honrar é obedecer, respeitar. Sabe o que significa honrar? Honrar é obedecer, respeitar. E isso inclui amar, cuidar, seguir os conselhos, dar valor. E isso inclui amar, cuidar, seguir os conselhos, dar valor. E isso inclui amar, cuidar, seguir os conselhos, dar valor. E isso inclui amar, cuidar, seguir os conselhos, dar valor. E isso inclui amar, cuidar, seguir os conselhos, dar valor. Então, nós precisamos, como filhos, como filhos, honrar nossos pais, honrar a família que Deus escolheu para cuidar de nós. Honrar nossos pais, honrar a família que Deus escolheu para cuidar de nós. Honrar nossos pais, honrar a família que Deus escolheu para cuidar de nós. Honrar nossos pais, honrar a família que Deus escolheu para cuidar de nós. Honrar nossos pais, honrar a família que Deus escolheu para cuidar de nós. Depois que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, depois que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, depois que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, depois que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, depois que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, ele continuou suas atividades. 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 Como qualquer criança de sua idade. 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 Mas tinha uma diferença na vida de Jesus. 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 Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. 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 Porque em todas as fases da vida, Jesus sempre foi e sempre será Deus. Porque em todas as fases da vida, Jesus sempre foi e sempre será Deus. Porque em todas as fases da vida, Jesus sempre foi e sempre será Deus. Porque em todas as fases da vida, Jesus sempre foi e sempre será Deus. Porque em todas as fases da vida, Jesus sempre foi
e sempre será Deus. E Jesus então perguntou: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que me convém estar na casa de meu pai? Maria não entendeu muito bem as palavras de Jesus, mas com certeza ele queria que Maria se lembrasse que ele tinha uma missão aqui na terra. E a missão de Jesus era obedecer ao Pai, obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E eu penso que Maria ficou muito tranquila, ficou aliviada de ter encontrado Jesus. E José também. Agora eles podiam voltar para casa. Mas será que Jesus voltou com seus pais? Sim, Jesus voltou com seus pais. A Bíblia diz que Jesus era submisso. Ele era obediente aos seus pais. Sabe de uma coisa? Jesus é o melhor exemplo para seguirmos. E eu fico pensando que se você já recebeu Jesus como Salvador, você precisa honrar os seus pais. Porque a Bíblia diz em Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe. Sabe o que significa honrar? Honrar é obedecer, respeitar. E isso inclui amar, cuidar, seguir os conselhos, dar valor. Então, nós precisamos, como filhos, honrar nossos pais, honrar a família que Deus escolheu para cuidar de nós. Depois que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, ele continuou suas atividades como qualquer criança de sua idade. Mas tinha uma diferença na vida de Jesus. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado, porque em todas as fases da vida, Jesus sempre foi e sempre será Deus.